Férias são para a família. Sem você. As palavras da minha mãe cortaram a mesa de ação de graças como uma faca afiada, seguidas por gargalhadas que ecoaram pela sala de jantar lotada. Eu ainda tinha um garfo no ar, um pedaço de purê de batata a meio caminho da minha boca, quando a sala inteira explodiu em risos. Minha tia Karen segurou a barriga rindo. Meu irmão Marcos bateu na mesa com a palma da mão. Até minha avó, sentada na cabeceira, soltou uma risadinha enquanto balançava a cabeça. Eu tinha acabado de dizer inocentemente, genuinamente empolgada: mal posso esperar pelas nossas férias em família em dezembro. Porque era isso que sempre fizemos. Todo dezembro, desde que me lembro, alugávamos uma casa na praia e passávamos uma semana juntos. Eu já tinha pedido folga do trabalho, já tinha comprado um maiô novo, já tinha marcado na minha agenda com um coração desenhado ao redor da data. E minha mãe, Sandra, com aquele sorriso torcido que eu conhecia tão bem, olhou para mim como se eu tivesse dito a coisa mais ridícula do mundo e respondeu: férias são para a família, sem você. O silêncio que precedeu as gargalhadas durou talvez 2 segundos, mas pareceu uma eternidade. Naqueles 2 segundos, meu cérebro tentou processar se ela estava brincando. Se era uma piada interna que eu não entendia, se eu tinha ouvido errado. Então a mesa inteira explodiu. E eu soube que tinha ouvido perfeitamente. Cara, ela realmente achou que ia, Marcos disse entre risos, limpando uma lágrima do canto do olho. Isso é hilário. Bem, ela paga a maior parte. Minha tia Karen acrescentou com um encolher de ombros, como se isso fosse um detalhe irrelevante e divertido. Minha mãe tomou um gole do seu vinho tinto, sorrindo para mim por cima da borda do copo. Sem uma gota de remorso. Sem um só estou brincando, que nunca viria. Apenas aquele sorriso que dizia: você é útil, não bem-vinda. Coloquei o garfo no prato. Limpamente. Calmamente. Não tremendo, mesmo que cada célula do meu corpo quisesse tremer. Olhei ao redor da mesa, para as pessoas que eu tinha chamado de família por 29 anos. Para as pessoas por quem eu tinha trabalhado turnos duplos para pagar contas. Para as pessoas cujos presentes de Natal eu financiava sozinha. Para as pessoas que pegavam emprestado dinheiro e nunca devolviam porque somos família. Sorri, não um sorriso real. Um sorriso que dizia: entendi a mensagem. Tudo bem, eu disse levemente, minha voz estranhamente calma. Aproveitem as férias. Levantei da mesa, peguei minha bolsa do sofá da sala e saí pela porta da frente enquanto Marcos gritava: ela realmente não aguenta uma piada. Eu não me virei, não explodi, não chorei. Não até estar segura dentro do meu carro, as mãos apertando o volante tão forte que meus nós dos dedos ficaram brancos, a respiração vindo em soluços irregulares que eu não conseguia controlar. E foi naquela noite, sentada sozinha no escuro do estacionamento, que algo dentro de mim mudou permanentemente. Se você já foi a piada na sua própria família, fique comigo até o final. Você vai ver exatamente o que aconteceu quando eu parei de rir junto e comecei a rir por último. E antes de eu contar o resto dessa história, se você está gostando do conteúdo e quer me ajudar a continuar trazendo essas histórias reais, deixe seu like agora. Isso me ajuda muito no algoritmo e me mostra que você quer ver mais histórias como essa. Para entender por que aquele jantar de ação de graças foi a gota d'água, você precisa saber como chegamos lá. Meu nome é Melissa. Tenho 29 anos. Sou analista financeira numa empresa de contabilidade no centro da cidade. Moro sozinha num apartamento de um quarto que levo 45 minutos de metrô para chegar. E pelo tempo que consigo me lembrar, fui a carteira da família sem o título. Minha mãe, Sandra, sempre foi o tipo de pessoa que confundia mãe com gerente de crise. Depois que meu pai saiu quando eu tinha 12 anos, ela ficou amarga. Não da noite para o dia. Foi gradual, como o veneno gotejando lentamente numa xícara de chá. Primeiro foram as piadas sobre como eu era certinha demais, porque tirava boas notas. Depois foram os comentários sobre como eu achava que era melhor que todo mundo, porque fui para a faculdade. Eventualmente, virou um sistema onde cada conquista minha era tratada como um insulto pessoal a ela, e cada fracasso dela virava minha responsabilidade consertar. Quando consegui meu primeiro emprego de verão aos 16, empacotando compras no supermercado por $8. 50 a hora, ela me pegou no primeiro dia com as mãos estendidas. Precisamos de leite, ela disse. Não parabéns pelo emprego ou como foi seu primeiro dia.
Apenas precisamos de leite. Dei a ela $20. Ela pegou sem agradecer. Esse se tornou o padrão. Trabalhei durante todo o ensino médio e entreguei 70% de cada contra-cheque para despesas da casa. Quando perguntei uma vez se poderíamos fazer um orçamento para que eu pudesse economizar para a faculdade, ela riu na minha cara. Orçamento? Você acha que temos dinheiro sobrando para orçamento? Seja grata por termos um teto sobre nossas cabeças. O teto sobre nossas cabeças, aliás, era um apartamento de 2 quartos que ficava mofado no inverno e sufocante no verão. Meu irmão Marcos, 3 anos mais novo, tinha o quarto maior. Eu dormia num colchão no que deveria ser um escritório. Quando reclamei uma vez, minha mãe disse: "Meninos precisam de mais espaço." Quando apontei que eu era quem pagava o aluguel, ela respondeu: "E você acha que isso te torna especial?" Fui para a faculdade com empréstimos estudantis, bolsas que consegui sozinha e um emprego de 30 horas por semana servindo mesas num restaurante italiano onde o gerente gritava comigo em italiano mesmo sabendo que eu não entendia uma palavra. Cada centavo que sobrava, mandava para casa. Porque somos uma equipe, minha mãe dizia. Porque família se ajuda. Porque seu irmão ainda está na escola. Alguém precisa ajudar. Marcos nunca trabalhou um dia durante o ensino médio. Quando se formou, minha mãe o levou para jantar numa churrascaria cara e postou fotos no Facebook com a legenda: "Tão orgulhosa do meu filho." Quando me formei na faculdade, com louvor, com uma oferta de emprego já garantida, ela não compareceu à cerimônia. Estava cansada, ela explicou mais tarde por mensagem. Se eu reclamasse, ela explodia. "Você quer que a gente fique na rua? Seu pai não se importou com a gente. Pelo menos eu fiquei. Então eu ficava também. Trabalhava até tarde, pagava contas que não eram minhas e engolia comentários envenenados que vinham embrulhados em 'só estou brincando', sempre que eu finalmente reagia. No Natal passado, trabalhei 2 turnos duplos nos finais de semana antes do feriado para poder dar presentes decentes para todos. Para minha mãe, comprei um cachecol de cachemira que levei 3 meses economizando, em azul marinho porque era a cor favorita dela. Para Marcos, um fone de ouvido novo que ele tinha mencionado querer. Para minha tia Karen e minha avó, cestas de presente cuidadosamente montadas com chás especiais e chocolates importados. Quando minha mãe abriu o cachecol, ela o segurou por 3 segundos, olhou para mim com aquela expressão vazia que eu conhecia tão bem e disse: "Azul marinho não é realmente minha cor, mas obrigada." Colocou de lado e nunca mais tocou nele. Vi aquele cachecol de 180 jogado na parte de trás do armário dela semanas depois quando fui buscar uma coberta. Marcos não me deu nada. Nem um cartão. Quando chegou na manhã de Natal com as mãos vazias, minha mãe o abraçou apertado e disse: "Ter você aqui é presente suficiente." Eu estava sentada no sofá com um suéter feio de Natal que tinha comprado para mim mesma, segurando uma caneca de chocolate quente que tinha feito para mim mesma, observando minha família rir e se abraçar como se eu fosse móvel. Presente, mas decorativo. Esses momentos deveriam ter me acordado. Deveriam ter me feito sair anos antes. Mas existe algo sobre ser desvalorizado lentamente ao longo do tempo que normaliza o absurdo. Você começa a achar que talvez você seja sensível demais. Talvez você devesse ser grata pelo que tem. Talvez amor familiar realmente pareça assim para todo mundo. E então chega um momento que quebra a ilusão completamente. Para mim, foi aquele jantar de ação de graças. Não foi apenas a piada. Foi a risada coletiva. Foi o fato de que ninguém, nenhuma pessoa naquela mesa, me defendeu ou disse: "Ei, isso foi longe demais." Foi minha avó, que sempre me disse que eu era sua netinha especial, rindo junto. Foi a facilidade com que me descartaram enquanto dependiam do meu dinheiro. Fui para a casa da minha amiga Rebeca naquela noite. Sentamos na varanda minúscula do apartamento dela, cobertores nos ombros, o ar frio de novembro mordendo nossos rostos enquanto eu repassava o jantar na minha cabeça. "Você finalmente saiu," Rebeca sussurrou. "Você deveria ter feito isso há anos." "Eu sei," eu disse olhando para meu telefone, esperando uma enxurrada de mensagens que nunca chegaram. "Nenhum, desculpa, fomos longe demais." "Nenhum, volta, não queríamos te magoar." Apenas silêncio. "Mas eles ainda têm meu nome em tudo," continuei. "A conta de streaming, o plano familiar do celular, o cartão de crédito que abri para emergências que minha mãe usa para... bem, tudo." Rebeca franziu a testa.
Você não pode simplesmente remover seu nome? Aquela pergunta simples desencadeou algo. Eu tinha passado anos limpando as bagunças deles, pagando dívidas que não eram minhas, protegendo-os de consequências. Pela primeira vez, me perguntei o que aconteceria se eu parasse. Eu poderia. Murmurei. Eu realmente poderia. Alguns dias depois, voltei ao apartamento antigo quando sabia que ninguém estaria lá. Oficialmente, era para pegar o resto das minhas coisas. Roupas que tinha deixado no armário, alguns livros, uma planta que eu tinha mantido viva por 2 anos contra todas as probabilidades. Foi quando vi o envelope. Estava na mesa da cozinha, entre contas e correspondências não abertas. Um envelope grosso de um banco que eu não conhecia. Endereçado para mim. Não para Sandra Martinez. Para Melissa Sara Martinez. Meu nome completo, grafado corretamente, num envelope de uma instituição financeira que eu nunca tinha contatado. Abri com mãos tremendo e meu estômago despencou para o chão. Aviso final. Cartão de crédito Platinum. O cabeçalho dizia. Escaneei o documento rapidamente. Número da conta que eu não reconhecia. Saldo devedor. 8.347,23. Último pagamento. Nenhum nos últimos 90 dias. Status. Vencido. Ação legal pendente. Que diabos? Sussurrei para o apartamento vazio. Virei a pilha de correspondências na mesa. Mais envelopes. Todos com meu nome. Um cartão de loja de departamento que eu nunca tinha aberto. Um cartão de gasolina que eu nunca usei. Um pequeno empréstimo pessoal de uma instituição de crédito predatória que eu nunca em 1 milhão de anos solicitaria. Juntei todos. Eram 8 ao todo. 8 contas, todas no meu nome, todas com saldos que variavam de 1.200 a 8.347, totalizando pouco mais de 23.000 reais em dívida que eu não fiz. Corri de volta para o apartamento da Rebeca com os envelopes apertados contra o peito como evidência de cena de crime. Jogamos tudo na mesinha de café e olhamos em silêncio horrorizado. Ela abriu cartões de crédito no seu nome? Rebeca finalmente perguntou, voz quase inaudível. Melissa, isso é roubo de identidade. Isso é ilegal. Ela é minha mãe. Sussurrei automaticamente, a frase saindo antes mesmo de eu pensar. Ela roubou de você. Mas mesmo enquanto Rebeca dizia isso, meu cérebro estava repassando memórias que de repente faziam sentido horrível. Todas as vezes que minha mãe me fez assinar documentos de rotina quando tinha 18 anos. Todas as vezes que ela afastou correspondências dizendo apenas lixo de correio, não se preocupe. Todas as vezes que ela explodiu quando eu fazia perguntas sobre finanças. Você não confia em mim? Sou sua mãe? Eu tinha confiado nela, porque ela era minha mãe. E ela usou essa confiança para arruinar meu crédito, enterrar-me em dívida e transformar minha identidade legal numa fonte de renda que eu nem sabia que existia. Eu confiei nela, disse em voz alta, testando as palavras. Ela é minha mãe, e eu confiei nela. E ela escolheu trair isso. Rebeca respondeu calmamente. Isso não está em você. Está totalmente nela. Naquela noite, enquanto Rebeca dormia, sentei sozinha na sala escura com apenas o brilho do meu laptop iluminando meu rosto. Puxei meu relatório de crédito oficial pela primeira vez na vida. Foi pior do que eu imaginava. Meu score de crédito, que deveria estar no 700 baseado no meu comportamento financeiro responsável, estava em 512, na categoria muito ruim. Contas de serviços públicos que nunca paguei porque nunca abri. Cartões de loja que estavam em cobrança. Um pequeno empréstimo de título de carro para um carro que eu nem tinha. Comecei a documentar tudo num caderno. Número de conta. Data de abertura. Saldo atual. Última atividade. Cada linha era um soco no estômago. Cada descoberta era mais uma camada de traição. Tirei print de tudo. Salvei arquivos PDF. Organizei em pastas por tipo de conta e data. Comecei a lembrar momentos específicos que agora faziam sentido sinistro. Meu 18º aniversário. Assine aqui é para o seguro do carro, minha mãe tinha dito. Eu assinei sem ler porque ela era minha mãe e eu tinha acabado de tirar minha carteira de motorista. Meu 20º aniversário. Preciso que você seja fiadora nesse empréstimo. Apenas uma formalidade. Assinei porque ela disse que era para consertar o aquecedor quebrado no inverno e eu me sentia culpada morando no dormitório da faculdade com o aquecimento funcionando enquanto ela estava com frio em casa. Meu 22º aniversário.
Coloque seu nome nessa conta também, só por segurança. Assinei porque ela disse que era caso algo acontecesse com ela e alguém precisasse acessar os fundos numa emergência. Cada assinatura tinha sido uma escolha de confiança. E cada confiança tinha sido transformada em dívida. Não consegui dormir. Às 3 da manhã, ainda estava acordada, digitando no Google coisas como "mãe roubou minha identidade, o que fazer?" e "como remover dívida fraudulenta." Os resultados foram simultaneamente validadores e aterrorizantes. Validadores porque dezenas de artigos confirmaram. Sim, isso é ilegal. Sim, mesmo que seja família. Sim, você pode contestar. Aterrorizantes porque a maioria dos artigos terminava com variações de: para remover a dívida completamente, você provavelmente precisará registrar um boletim de ocorrência policial. Registrar um boletim contra minha própria mãe. A sala girou um pouco. Fechei o laptop e coloquei a cabeça entre os joelhos, respirando lentamente como a terapeuta que tive por 3 sessões na faculdade. Antes de não poder mais pagar, me ensinou. Na manhã seguinte, Rebeca me arrastou para uma clínica de assistência jurídica gratuita no centro. Esperamos 47 minutos numa sala cheia de outras pessoas desesperadas, antes de uma advogada cansada, mas gentil, chamada Patrícia, nos receber num escritório que era mais cubículo que sala. Coloquei a pilha de papéis na mesa dela. Ela começou a olhar, seu rosto ficando cada vez mais sério a cada página virada. "Quanto tempo isso vem acontecendo?" Ela perguntou sem olhar para cima. "Desde que fiz 18 anos, acho. Quase 11 anos." Ela assobiou baixinho. "E você não autorizou nenhuma dessas contas?" "Nenhuma. Quer dizer, ela me fez assinar algumas coisas, mas sempre disse que era outra coisa. Seguro ou emergências, ou..." "Isso é fraude." Patrícia interrompeu calmamente. "Fraude clara e direta. Roubo de identidade, falsificação ideológica, possível estelionato dependendo de como a promotoria quiser ver." Minha respiração ficou curta. "Promotoria?" "Você tem opções," ela disse, finalmente encontrando meus olhos. "Pode contestar essas contas com os escritórios de crédito. Pode negociar pagamentos reduzidos ou até isenções. Pode registrar um boletim de ocorrência policial, que provavelmente levará a uma investigação. Não precisa decidir hoje, mas precisa se proteger legalmente. Agora. Registrar um boletim?" Repeti, voz soando distante até para mim. "Contra minha própria mãe?" Patrícia se inclinou para a frente, mãos entrelaçadas na mesa. "Contra a pessoa que cometeu fraude financeira usando sua identidade." Ela corrigiu calmamente. "Biologia não desculpa comportamento criminoso. E Miss Martinez, preciso ser honesta com você. Se você não contestar isso formalmente, você é legalmente responsável por cada centavo dessa dívida. Eles podem penhorar seus salários. Podem processá-la. Sua mãe fez escolhas. Agora você precisa fazer as suas." Saí daquele escritório com 3 brochuras sobre roubo de identidade, um cartão de visita de Patrícia e um nó no estômago tão apertado que não consegui comer por 2 dias. Mas também saí com clareza. Minha mãe não tinha cometido um erro, não tinha se confundido ou tentado ajudar. Ela tinha sistematicamente, ao longo de mais de uma década, roubado minha identidade, destruído meu crédito e transformado meu futuro financeiro numa coluna de dívida que ela gastou em restaurantes, roupas e confortos que eu era boa demais para compartilhar, mas útil demais para dispensar completamente. E eu tinha uma escolha. Podia continuar sendo útil, ou podia me tornar inconveniente. Escolhi inconveniente. Naquela noite, com Rebeca sentada ao meu lado como testemunha moral, comecei a fazer ligações. Primeiro foi meu banco. "Preciso fechar esta conta e abrir uma nova em um banco diferente", disse a atendente. "E preciso mudar todas as informações de depósito direto para o novo número." Levou 45 minutos. Valeu cada segundo. Depois foi a operadora de celular. "Preciso sair do plano familiar e estabelecer minha própria conta individual." O atendente soou confuso. "Mas o plano familiar é mais barato." "Eu sei", interrompi. "Preciso da minha própria conta mesmo assim." Então foi a conta de streaming. "Preciso cancelar esta conta familiar." Depois o seguro do carro. "Preciso remover meu nome como segurada secundária." Depois era a associação de ginástica que eu nem usava mais, mas que ainda estava pagando. "Preciso cancelar completamente." Cada ligação era libertadora e aterrorizante. Como pular de um penhasco e sentir o vento e o terror ao mesmo tempo.
A ligação mais difícil foi para a empresa de cartão de crédito que tinha meu nome como titular da conta que minha mãe usava como se fosse dela. O cartão que ela usava para pagar mantimentos, gasolina, contas de restaurante, compras online. Preciso fechar esta conta imediatamente, disse a atendente. Posso perguntar o motivo? Uso não autorizado, respondi, a frase saindo mais firme do que me sentia. Não fiz essas cobranças e preciso que a conta seja fechada agora. Entendo. Vou processar isso imediatamente. A conta será fechada e um novo cartão não será emitido. Se houver um saldo devedor, você ainda será responsável. Entendo, interrompi. Podia lidar com isso depois. Agora só precisava cortar o fluxo. A conta está fechada, a atendente confirmou. Mais alguma coisa em que posso ajudar hoje? Não, obrigada. Desliguei e olhei para o telefone na minha mão. Rebeca estava sentada ao meu lado no sofá, mão no meu ombro. Ela vai surtar. Rebeca disse calmamente. Eu sei. Tipo, surtar de verdade. Eu sei. E você está preparada para isso? Pensei sobre o jantar de ação de graças. Sobre as gargalhadas. Sobre anos de ser tratada como caixa eletrônico com sentimentos que ela se recusava a reconhecer. Sobre o envelope grosso com 8.347 reais em dívida, no meu nome que eu nunca fiz. Sim, disse finalmente. Estou. Passei os próximos dias me preparando mentalmente como um boxeador antes de uma luta. Sabia como ela reagiria. Primeiro seria pânico. Como vou pagar minhas contas? Depois raiva. Como você pode fazer isso comigo? Depois culpa. Sou sua mãe, você me deve. Depois manipulação. Você quer me ver na rua? E finalmente, se nada mais funcionasse, vitimização. Seu pai estava certo sobre você. Eu tinha ouvido todas essas músicas antes. Tinha dançado essas danças. Mas dessa vez não entraria no palco. Bloqueei o número dela no meu celular pessoal. Mudei minha senha de e-mail. Liguei para o meu gerente no trabalho e avisei. Minha mãe pode ligar dizendo que é uma emergência. A menos que alguém esteja literalmente morrendo, não sou disponível. Rebeca me ajudou a praticar o que dizer se ela aparecesse pessoalmente. Limites firmes, frases curtas, sem justificativas. Não vou mais pagar suas contas. Não me desculpe, mas não posso mais pagar suas contas porque... Apenas declaração de fato. E então, esperei. A bomba levou 3 dias para explodir. Eu estava no trabalho, na minha mesa analisando uma planilha de despesas operacionais do 3º trimestre, quando meu telefone de trabalho tocou. Número desconhecido. Atendi automaticamente. Departamento de Contabilidade, Melissa falando. Melissa! A voz da minha mãe atravessou a linha como unha em quadro negro. Finalmente. O que diabos você fez? Coloquei a caneta no lugar. Respirei uma vez. Oi, mãe. Não me oi, mãe. Meu cartão foi recusado no supermercado. Na frente de todo mundo na fila. Tentei sacar dinheiro no caixa eletrônico e diz que a conta está fechada. O que você fez? Várias cabeças na minha sessão viraram. Levantei e andei até a sala de conferências vazia no final do corredor, fechando a porta atrás de mim. Fechei a conta. Disse calmamente. Removi meu nome de todos os serviços que eu estava pagando. Cancelei os cartões que estavam no meu nome. Silêncio mortal por 3 segundos. Você não pode fazer isso. Já fiz. Eu sou sua mãe. Você não pode simplesmente me cortar assim. Você me disse que férias eram para a família sem mim, interrompi. Você riu. Todo mundo riu. Então decidi que se não sou parte da família, não sou parte das contas também. Isso foi uma piada, ela gritou. Você está sabotando minha vida por causa de uma piada? Não foi uma piada. E não estou sabotando nada. Estou parando de pagar coisas que não são minhas. Quem vai pagar meu aluguel? Minha luz? Você, interrompi novamente. Você tem 54 anos. Você vai pagar suas próprias contas. Eu não tenho dinheiro. Então consiga um emprego. Ouvi sua respiração ficar ofegante. Como você pode ser tão cruel? Aquela palavra. Cruel. Como se eu fosse a vilã por parar de ser vítima. Encontrei os cartões de crédito. Disse calmamente. Os que você abriu no meu nome. 8 deles. 23 mil raios em dívida que eu não fiz. Isso é roubo de identidade, mãe. É crime. Silêncio. Longo e pesado.
Eu ia pagar. Ela finalmente murmurou. Quando? Você não fez um único pagamento em alguns deles por mais de 90 dias. Meu crédito está destruído. Eu estava esperando receber o pagamento de... Pare! Apenas pare! Olhei para o teto da sala de conferências, para as lâmpadas fluorescentes frias e impessoais, e algo em mim se solidificou. Você fez escolhas. Durante anos. Você escolheu me usar. Você escolheu mentir. Você escolheu rir de mim na frente de toda a família. Agora eu estou fazendo minhas escolhas. E minha escolha é me proteger. Proteger-se de mim? Ela soou genuinamente chocada. Sim. Eu sou sua mãe. Eu te criei sozinha. Sacrifiquei. Você não sacrificou. Interrompi pela terceira vez. Você redistribuiu. Pegou seus sacrifícios e os colocou nos meus ombros. E eu carreguei porque pensei que era isso que significava amor familiar. Mas não é. E eu acabei. Então é isso? Ela soou pequena agora, vulnerável. A mudança de tática que eu sabia que viria. Você vai me deixar sem casa? Sua própria mãe? Você é uma adulta capacitada com 2 braços e 2 pernas. Você pode trabalhar, pode fazer orçamento, pode pedir ajuda de todas as pessoas que riram junto com você no dia de ação de graças. Mas não pode mais pedir de mim. Sarah vai ouvir sobre isso. Ela começou, mencionando minha tia. Ótimo. Conte pra ela. Conte sobre os cartões de crédito também. Eu tenho documentação de tudo. A ligação terminou com ela desligando na minha cara. Fiquei na sala de conferências vazia por 5 minutos completos, mãos tremendo, coração acelerado, mas sentindo algo que não sentia há anos. Controle. Voltei para minha mesa. Terminei a planilha. Comi almoço. Atendi e-mails. Como se não tivesse acabado de cortar o cordão umbilical que tinha me estrangulado desde os 16 anos. A segunda onda de ataques veio através da família. Minha tia Sarah ligou naquela noite. Melissa, sua mãe está desesperada. Ela disse que você cortou o acesso de banco dela e... Cortei meu acesso bancário, corrigi. Ela não tinha permissão para usar meu dinheiro em primeiro lugar. Mas você sempre ajudou com as contas. Sempre paguei as contas, interrompi. Há uma diferença. E tia Sarah, você sabia que ela abriu cartões de crédito no meu nome? Sem me contar, tenho 23 mil reais em dívida que nunca fiz. Silêncio pesado. Ela... fez isso? Fez. E quando confrontei, ela me disse que era meu problema. Então agora, realmente é. Meu problema para resolver removendo meu nome de tudo dela. Eu não sabia, minha tia disse suavemente. Ela sempre disse que vocês compartilhavam despesas, que era um acordo que funcionava para ambas. Não era um acordo. Era exploração. E acabou. Meu irmão Marcos enviou uma série de mensagens de texto naquela noite. WTF você fez? Mãe tá surtando. Você é tão egoísta. Sempre tratou ela como lixo. Ela te criou sozinha, e isso é como você paga? Não respondi. Apenas bloqueei o número dele também. Nos dias seguintes, estabeleci uma rotina que era inteiramente, totalmente minha. Acordava quando meu alarme tocava, não quando alguém batia na porta exigindo favores. Comprava mantimentos que eu queria comer, salmão grelhado, saladas chiques, sorvete caro que eu nunca comprava porque era muito caro para dividir. Pagava minhas contas, apenas minhas, em dia, e pela primeira vez em uma década sobrava dinheiro. Dinheiro de verdade. Não apenas, talvez 50 reais se eu pular refeições esta semana. Rebeca e eu assistíamos filmes ridículos nas noites de quinta-feira. Comecei a ir à academia de novo. Comprei roupas novas que realmente me serviam, em vez de usar coisas velhas de 4 anos atrás. Pequenas coisas que me faziam sentir como pessoa real em vez de função utilitária. Mas à noite, quando tudo ficava quieto, a culpa tentava se infiltrar. E se ela realmente não conseguir pagar? E se ela acabar na rua? E se algo acontecer e for minha culpa? Então eu pegava o envelope. As evidências de traição sistemática. E lembrava, eu não fiz isso com ela. Parei de fazer por ela. Há uma diferença. Através de primos e do chat familiar do qual não saí, porque queria ver como estava se desenrolando, soube que minha mãe recebeu aviso de despejo. 30 dias para pagar o aluguel atrasado ou sair. A luz já tinha sido cortada uma vez e religada apenas depois que ela chorou para o gerente da empresa alegando emergência médica.
tia Sara postou no grupo familiar. Alguém pode emprestar para Susan? Ela está realmente passando por dificuldades. Marcos respondeu. Onde está Melissa nisso? Ela sempre ajudava. Ninguém respondeu. Porque todo mundo sabia. Todo mundo sempre soube. Eu tinha sido a muleta, e agora me recusei a ser quebrada novamente. Minha mãe tentou me ligar de números diferentes. Deixava mensagens de voz que alternavam entre súplica e raiva. Melissa, por favor, eu sinto muito, podemos conversar? Você é uma filha ingrata. Espere até precisar de mim algum dia. Estou sem luz há 3 dias. Você realmente vai fazer isso? Seu pai tinha razão sobre você. Sempre pensou apenas em si mesma. Não respondia nenhuma. Cada mensagem não respondida tornava minha nova vida um pouco mais real, um pouco mais permanente. E então, 3 semanas e 4 dias depois do Dia de Ação de Graças, veio a confrontação inevitável. Era o aniversário de 80 anos da minha avó, festa na casa da tia Sara. Eu não ia ir, óbvio, mas minha prima Cara, que sempre foi gentil comigo, me ligou pessoalmente. Por favor, Lissa, vovó quer ver você. Você não precisa falar com sua mãe. Só apareça, cante parabéns, tire fotos, por favor. Eu cedi. Erro. No segundo que entrei pela porta, o barulho de conversas parou como disco riscado. 20 pares de olhos se viraram para mim. E no centro da sala, sentada no sofá como rainha destronada, estava minha mãe. Ela parecia terrível. Cabelo sem lavar, olhos inchados, roupas amarrotadas. Parte de mim sentiu pena. A outra parte lembrou dos 23.000 reais. Finalmente, ela anunciou, voz alta o suficiente para garantir que todos ouvissem. Minha filha que decidiu me deixar sem teto. O quarto ficou mortal silencioso. Mãe, Cara começou. Não. Minha mãe me cortou, olhos fixos em mim. Ela precisa ouvir isso, na frente de todos. Levantou, mãos tremendo. Eu te criei sozinha. Sacrifiquei tudo. Trabalhei 2 empregos. Pulei refeições para te alimentar. Te coloquei na faculdade. E você me paga deixando-me ser despejada? Cortando minha luz? Na frente de toda a família? Todos os olhos estavam em mim agora, esperando minha resposta. Alguns pareciam julgadores, outros curiosos. Respirei fundo. Você quer fazer isso aqui? Perguntei calmamente. Na frente de todo mundo? Eu quero que eles saibam o tipo de pessoa que você se tornou. Ótimo. Tirei meu telefone da bolsa. Abri a pasta de screenshots que tinha organizado meticulosamente. Então vamos mostrar a eles exatamente o tipo de pessoa eu me tornei. Andei até o centro da sala. Segurei o telefone para cima. Esta, disse claramente, é uma conta de cartão de crédito de 8.347 aberta no meu nome quando eu tinha 19 anos. Eu nunca segurei este cartão. Nunca fiz uma única compra. Mas está no meu nome e destruiu meu crédito. Passei para a próxima imagem. Esta é outra. 3.200. Esta é 2.800. Esta é 4.100 reais. Continuei passando. No total, 8 cartões de crédito e contas que eu nunca autorizei. 23.000 reais em dívida. Tudo no meu nome. Tudo feito por ela. O silêncio na sala era tão denso que eu podia ouvir o relógio na parede tic-taqueando. Meu tio Robert, marido de Sarah, foi o primeiro a falar. Susan, você fez isso? Minha mãe abriu a boca. Fechou. Eu estava desesperada. Você roubou a identidade da sua filha. Minha tia Sarah disse, voz baixa mas afiada como vidro. Quando você me ligou pedindo conselho sobre problemas de dívida, era isso? Eu ia pagar, minha mãe sussurrou. Com que dinheiro? Perguntei calmamente. Você não trabalha há 3 anos. Não desde que se machucou no trabalho e decidiu que era mais fácil viver do meu salário. Eu tentei conseguir emprego. Você recusou 5 ofertas de emprego no ano passado porque não pagavam o suficiente, ou o horário não funcionava. Mas de alguma forma, sempre tinha dinheiro para cigarros, para vinho, para pedir delivery. Minha avó, que tinha estado em silêncio o tempo todo, finalmente falou. Sandra Maria, isso é verdade? Minha mãe olhou para a própria mãe, lágrimas começando a cair. Mãe, você não entende como é difícil. Entendo que você traiu sua filha. Minha avó interrompeu, voz firme apesar de seus 80 anos. Entendo que você pegou sua bondade e transformou em arma contra ela.
Ela poderia ter ajudado. Minha mãe soluçou. Ela tem dinheiro. Ela poderia ter consertado isso. Eu ajudei, interrompi, voz subindo pela primeira vez. Por 11 anos. Paguei seu aluguel. Paguei suas contas. Paguei mantimentos que você nem agradecia. Trabalhei turnos duplos para cobrir emergências que nunca eram emergências, apenas má gestão. E no único momento que pedi para ser tratada como parte da família, você riu de mim na frente de todos. Olhei ao redor da sala. Para Marcos, que evitava meu olhar. Para tia Sara, que parecia genuinamente chocada. Para primos que de repente estavam muito interessados em seus sapatos. Férias são para a família sem mim, citei. Essas foram suas palavras exatas, e todos vocês riram. Então decidi. Se não sou família boa o suficiente para ser incluída, não sou família boa o suficiente para ser explorada. Você está destruindo minha vida por causa de uma piada, minha mãe tentou. Não foi uma piada. Minha voz ecoou na sala silenciosa. Foi o resultado final de anos me tratando como caixa eletrônico. Anos de sua parte da conta. Só mais uma emergência. Família se ajuda. Você nunca me viu como filha. Me viu como recurso. E quando aquele recurso pediu respeito básico, você mostrou exatamente quanto eu valia para você. Lágrimas queimavam meus olhos, mas me recusei a deixá-las cair. Então sim, removi meu nome das suas contas. Fechei meu acesso bancário. Parei de pagar suas contas. Não como vingança, como sobrevivência. Minha mãe afundou de volta no sofá, rosto nas mãos, soluçando. Parte de mim, a parte que ainda era filha de 5 anos segurando a mão dela no supermercado, quis confortá-la. A outra parte lembrou da menina de 16 anos entregando contra-cheque e recebendo indiferença em troca. Lamento que sua vida seja difícil, disse mais calmamente. Realmente lamento, mas não vou mais sacrificar a minha para facilitar a sua. Coloquei o telefone de volta na bolsa. Virei para minha avó, que estava sentada na poltrona floral grande como sempre. Feliz aniversário, vovó, disse suavemente. Sinto muito ter arruinado sua festa. Você não arruinou nada, querida. Minha avó respondeu, olhos brilhando. Você apenas iluminou o que deveria ter sido endereçado anos atrás. Saí. Nenhum dramático bater de porta. Apenas uma saída calma e definitiva. Rebeca estava esperando no estacionamento. Ela tinha se oferecido para me levar, sabendo que eu provavelmente precisaria de uma escapatória. Como foi? Ela perguntou enquanto eu entrava no carro. Brutal, respondi. Mas necessário. Meu telefone começou a tocar quase imediatamente. Cara, Lissa, isso foi intenso, mas obrigada por falar. Sara, eu não sabia sobre os cartões. Sinto muito. Você tem razão. Mas também teve. Marcos, você acabou de destruir essa família. Espero que esteja orgulhosa. E mensagens anônimas de números que não reconheci. Que filha horrível. Você vai pro inferno. Família é tudo e você jogou fora. Bloqueei todos. Não tinha mais energia para justificar autopreservação. Nos meses seguintes, as consequências se desenrolaram em ondas. Minha mãe realmente foi despejada. Mudou para um apartamento de um quarto do outro lado da cidade, num bairro que ela costumava chamar de perigoso, com desdém óbvio. Conseguiu emprego, finalmente, no turno da tarde numa loja de departamentos. Não por escolha, mas porque literalmente não tinha escolha. Marcos parou de falar comigo completamente. Bloqueou meu número. Me removeu das redes sociais. Tia Sara tentou mediar, mas ele se recusou. Ela escolheu ela mesma sobre família, ele disse. Como se isso fosse um crime. Alguns familiares tomaram lado. Meu tio Robert e tia Sara, surpreendentemente, ficaram em contato. A gente só não sabia, Sara me disse numa conversa por telefone. Sua mãe sempre dizia que vocês tinham um acordo. A gente não perguntou mais porque... Bem, porque não queríamos saber. Outros me cortaram completamente. Primos distantes que postavam no Facebook sobre valores familiares e honrar tua mãe. E minha mãe. Ela tentou me ligar 3 vezes nos primeiros 2 meses. Nunca atendi. Ela enviou um e-mail uma vez. Podemos conversar? Eu baguncei tudo. Preciso da minha filha. Não respondi. Porque ela não precisava da filha. Ela precisava do banco. 6 meses depois daquele dia de ação de graças, eu estava sentada no meu apartamento. Meu apartamento. Apenas meu nome no contrato.
trabalhando num projeto freelance de design gráfico que tinha aceitado nas horas vagas. O pagamento ia direto para minha conta poupança, que pela primeira vez tinha mais de $100. Meu telefone vibrou. Número desconhecido de novo, mas desta vez atendi. Melissa? Voz da minha mãe, mais diferente. Mais suave. Mais derrotada. Oi. Eu só queria te contar. Consegui uma promoção. No trabalho. Supervisor de turno. São só mais $2 por hora, mas... Isso é bom, disse cuidadosamente. E fiz um acordo de pagamento com aquelas empresas de cartão. Para as dívidas. Estou pagando $200 por mês. Vai levar anos, mas eles concordaram em parar a ação legal. Tudo bem. Silêncio por um momento longo. Eu ferrei tudo, ela disse finalmente. Com você, com tudo. Não respondi. Porque concordar seria cruel. Discordar seria mentira. Você está indo bem? Ela perguntou. Estou. Bom, isso é bom. Mais silêncio. Eu não espero que você me perdoe, ela continuou. Ou que voltemos ao que éramos. Eu só queria que você soubesse que eu ouvi você. Naquela festa. E eu... estou tentando. Ok. Ok. Ela ecoou. Depois... Cuida-se, Melissa. Você também. A ligação terminou. Não foi reconciliação. Não foi perdão. Foi reconhecimento. E talvez, eventualmente, isso fosse suficiente. Hoje, um ano depois daquele dia de ação de graças, minha vida parece irreconhecível da pessoa que entrou naquela casa esperando pertencer. Tenho $4.300 em poupança. Tenho um apartamento onde as contas estão no meu nome e eu as pago. Tenho amigos que me veem como pessoa, não função. Tenho um projeto freelance que se transformou em 4 clientes regulares. Tenho terapia quinzenalmente que estou finalmente priorizando. E minha família? É complicado. Falo com minha mãe talvez uma vez por mês. Conversas curtas, superficiais. Como está o trabalho? Como vai o apartamento? Não é caloroso, mas também não é venenoso. É honesto. E honestidade, aprendi, vale mais que falsas reconciliações. Minha avó me manda cartões ocasionalmente. Tia Sara manda mensagens com fotos do cachorro dela. Cara e eu almoçamos às vezes. Marcos ainda não fala comigo. Talvez nunca fale. E dolorosamente, aceitei isso. E as férias? Acabei passando o Natal com Rebeca e a família dela. Eles me trataram melhor num dia do que minha própria família em décadas. Na manhã de Natal, a mãe de Rebeca me entregou um presente embrulhado. Dentro estava um cachecol, azul marinho. Ouvi que você gosta dessa cor. Ela disse com um sorriso. Usei aquele cachecol o dia inteiro, lágrimas picando meus olhos toda vez que lembrava que alguém tinha realmente escutado quando falei de mim. Olhando para trás agora, com distância e clareza, vejo as coisas de forma diferente. Não com arrependimento, mas com entendimento. Eu não destruí minha família. Apenas parei de sustentar uma estrutura que estava construída na minha dor. Não fui cruel. Fui clara. Não abandonei minha mãe. Parei de deixá-la me abandonar. E aquela risada no dia de ação de graças? Férias são para a família, sem você. Acabou sendo o maior presente que ela poderia ter me dado, porque me libertou da ilusão de que amor familiar significa tortura silenciosa. Aprendi que amor sem limites não é amor, é codependência. Que família que exige seu silêncio não merece sua presença. Que às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer é deixar alguém sentir as consequências que você sempre absorveu por eles. E aprendi que escolher a si mesma não te torna egoísta, te torna saudável. Então, você me diga. Fui cruel por recuar e deixar minha família sentir o caos que sempre jogaram em mim? Ou essa foi a única maneira de fazê-los finalmente me verem como mais que a babá embutida? Você teria ido mais longe? Ou acha que tracei a linha exatamente onde precisava? Escreva nos comentários o que você teria feito. Eu leio todos e realmente quero saber sua perspectiva. Você teria confrontado mais cedo? Teria mantido contato? Ou teria cortado completamente? Sem julgamento aqui, cada situação é única, mas estou genuinamente curiosa sobre como você navegaria isso. E se você chegou até aqui, obrigada por ouvir minha história toda. Sei que não foi fácil, e sei que pode ter tocado em feridas que você também carrega. Este canal existe para essas histórias. As difíceis, as que a maioria não quer ouvir porque são desconfortáveis.
As que nos fazem questionar o que sempre nos ensinaram sobre família, lealdade e amor. Se você quer mais histórias reais assim, que validam sua experiência e te lembram que você não está sozinho, se inscreva agora e ative o sininho. Essa comunidade está crescendo e tem sido incrível ver quantas pessoas finalmente se sentem vistas. Deixe seu like se essa história ressoou com você de alguma forma, se te fez pensar ou sentir algo. O algoritmo do YouTube mostra meus vídeos para mais pessoas quando vocês interagem, então cada like, cada comentário, cada compartilhamento significa que mais uma pessoa que precisa ouvir isso vai encontrar esse vídeo. E honestamente, depois de anos me sentindo invisível, saber que minha história ajudou alguém a se sentir menos sozinho, isso significa tudo. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, estabelecer limites não te torna cruel, te torna livre.